Dentro dos 3 meses de Mente Próspera, eu consegui organizar completamente a minha vida financeira. Então, não foi só para mim isso. Eu acabei compartilhando e as pessoas à minha volta também. Eu sinto que elas também estão se transformando. Um novo mundo se abriu para todo mundo. Eu era um menino de 18 anos, totalmente aberto ao mundo, e eu sou assim agora. Eu descobri com Mente Próspera que eu não estou no fim da linha, eu estou na metade da minha vida ainda. Eu posso viver 100 anos e eu posso viver 100 anos de maneira produtiva e ajudando também outras pessoas a se transformarem. Como seria a sua vida se você pudesse criar toda a prosperidade que você deseja e ter mais do que o suficiente para pagar todas as contas com folga, poder dar conforto para sua família e para os seus filhos e ainda conseguir poupar, viajar e fazer as coisas que você mais ama, poder investir na melhor educação para os seus filhos, na saúde física, emocional e espiritual e também na sua alimentação sem que nada disso seja um peso. Uma vida onde a abundância é o normal e o gasto de energia devido à preocupação financeira ficou no passado e deu lugar a uma sensação de paz e segurança. Uma vida onde o crescimento financeiro é algo certo e constante, seja você uma pessoa que nunca soube o que é ter sucesso, seja você uma pessoa já bem-sucedida e que quer crescer ainda mais. Imagine ainda se você descobrisse que existe uma metodologia baseada em ciência para criar prosperidade. E que a prosperidade definitivamente não é algo que acontece por acaso e nem depende da sorte. Um método que, uma vez aplicado, pode transformar a vida de qualquer pessoa, levando você a criar e a atrair a prosperidade de uma forma natural e às vezes até de forma automática. É o que eu chamo de entrar no fluxo máximo da abundância, onde a prosperidade flui independente de fatores externos como a crise, a economia, o mercado, ou o lugar onde você mora ou a sua cidade. Além de trazer mais realização financeira e profissional, essa metodologia, baseada em ciência, por ela estar totalmente alinhada com as leis naturais, ela traz resultados positivos como um benefício colateral em várias outras áreas, como na sua saúde e nos seus relacionamentos. É sobre essa ciência da prosperidade que eu vou falar. Eu sou André Lima, idealizador da Jornada da Prosperidade e criador do programa Mente Próspera. E eu convido você a me acompanhar nessa série gratuita de 3 vídeos onde você vai entender o que é o ciclo da autossabotagem financeira, como o nosso cérebro fica enredado fisiologicamente nesse ciclo através das redes neurais e como reconfigurar o cérebro para se libertar disso. Como descobrir e eliminar programas inconscientes que sabotam a sua prosperidade, como ativar o seu radar cerebral para encontrar boas oportunidades de forma automática, como a química que o seu corpo produz contribui fisiologicamente para que você fique preso ao ciclo da autossabotagem, como reverter isso, como o poder da gratidão pode gerar abundância e prosperidade para a sua vida. Você vai aprender ainda qual é o maior erro que as pessoas cometem quando elas tentam aplicar a lei da atração e que deixa elas presas no ciclo da autossabotagem. A aplicação dessa metodologia que eu vou mostrar para você tem levado a provocar mudanças profundas na vida de pessoas comuns, como foi esse caso aqui. Eu me chamo Rinaldo Leal, moro em João Pessoa, na capital da Paraíba, e sou servidora pública atualmente. Eu me sentia muito infeliz profissionalmente. Eu saí da faculdade de Direito e eu decidi ser servidora pública porque eu queria a estabilidade do concurso público. E realmente eu passei em vários concursos, procuradorias municipais, delegada de polícia, oficial de justiça federal, concursos que para mim eram a materialização de sonhos. Mas quando eu cheguei no serviço público, eu não me senti satisfeita. Chegou um determinado momento em que eu me sentia, de fato, em crise. Depois de 2 anos, mais ou menos, trabalhando em coisas que eu não gostava, na minha casa, minha família, a gente não vivia em harmonia. Eu não tinha relações afetivas harmoniosas, porque eu não colocava limites, eu não sabia dizer não. E todas as vezes que eu dizia sim para coisas que eu não queria, eu sabia que eu dizia não para mim.
comecei a sentir sintomas de depressão e eu optei por buscar realmente as causas daquilo. Então, procurando essas respostas, eu acabei encontrando a AFT e encontrando o André Lima também. Eu tirei umas férias e dediquei esse tempo exclusivamente para cuidar de mim mesma, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Eu não sabia, mas eu já estava no universo do André Lima. O André me inspira muita confiança. Primeiro porque ele ajuda muito com o material gratuito que ele cede. Quando eu entrei no Mente Próspera, eu já sabia muito sobre mim mesma através do conteúdo do André, o conteúdo que ele disponibiliza gratuitamente. Então, quando ele abriu Mente Próspera, eu não pensei nem duas vezes. Já havia entendido que a AFT era um caminho eficiente para eu buscar as respostas que eu queria, embora eu não quisesse me focar exatamente na minha vida financeira. Realmente eu não entendia que eu vivia uma crise, eu precisava de uma solução para minha vida financeira. Ao contrário, eu entendia que estava tudo bem. Só durante o programa que eu descobri que minha vida financeira também era caótica, era um reflexo também das minhas emoções conturbadas, mal curadas. A resistência somos nós que fazemos, né? Somos nós que criamos. É uma resistência natural de não encontrar dor, não encontrar onde está mal, não enxergar as nossas próprias dores, né? O nosso próprio sofrer. Dentro dos 3 meses do Mente Próspera, eu consegui organizar completamente a minha vida financeira. Eu nunca tinha, por exemplo, juntado dinheiro na minha vida. E dentro de 3 meses eu juntei um valor suficiente para dar entrada no meu apartamento. Então, depois do programa, comprei meu apartamento, eu comprei um carro, eu me mudei de cidade, eu consegui uma transferência no meu trabalho. O meu trabalho em si mudou, né? Porque eu vim exercer as funções do meu cargo. Então, poxa, mudou absolutamente tudo. E hoje eu sinto que eu encontrei a definição exata da palavra paz, harmonia, equilíbrio. Eu realmente não sabia o que era isso. Para mim era um conceito distante, era uma coisa ampla, meio lúdica, muito distante da minha realidade. Nossa, minha vida mudou, né, completamente. Hoje eu já estou em transição de carreira, em vias de abandonar o serviço público para trabalhar exclusivamente como coach. Até antes do Mente Próspera eu não questionava coisas relacionadas à missão de vida, o propósito. E isso hoje é muito forte para mim. Hoje eu ajudo as pessoas a também encontrar e viver do seu propósito. Porque hoje eu sei o quanto isso me faz feliz. Eu não consigo imaginar o que seria da minha vida, como eu seria hoje sem ter passado por aquele intenso processo transformador. Não parecia real, mas hoje eu sei que é, porque eu passei por esse processo. Eu passei por essa transformação e eu posso dizer que é possível. Então é importante a gente realmente estar bem, estar pleno e aproveitar a vida com tudo que ela tem e pode nos oferecer. Sabe, eu sinto hoje que a vida sorri para mim. É claro que os resultados variam de pessoa para pessoa, mas eu já tive alunos que tiveram resultados incríveis nas mais variadas profissões. São professores, funcionários públicos, empreendedores, advogados, professores de yoga, terapeutas, dentistas, médicos, engenheiros, publicitários, coaches, administradores, artistas plásticos, economistas, cantores, autônomos e pessoas que trabalham para empresas privadas. São pessoas de todas as idades e profissões. Antes de falar para você como tudo isso é possível, eu quero contar um pouco para você como foi que eu desenvolvi essa metodologia e eu mesmo consegui sair do ciclo da autossabotagem financeira e acabei conquistando um nível de sucesso que antes para mim parecia algo impossível. Hoje eu tenho centenas de milhares de seguidores nas redes sociais e cadastrados no meu site, mais de 15 mil alunos já passaram pelos meus cursos, eu recebo convites para dar palestras em diversos eventos pelo Brasil e eu consegui construir um negócio que fatura múltiplos 7 dígitos anualmente. E a gente vem crescendo a cada ano, com ou sem crise. Só que até o ano de 2006, a minha vida era bem diferente. Eu achava que o sucesso e a prosperidade dependiam de 3 fatores.
2 desses fatores eu podia controlar, que é o preparo intelectual e a dedicação ao trabalho. E um fator que eu não podia controlar, que é o que as pessoas chamam de sorte. E aí eu fiz o que muita gente faz. Eu me preparei intelectualmente, eu fiz uma faculdade de engenharia e quando eu me formei eu entrei numa pós-graduação e depois abri uma empresa com um sócio e me dediquei trabalhando muito. Mas tinha muita coisa que dava errado e eu vivia endividado. Eu via pessoas que teoricamente eram menos preparados ou menos inteligentes crescendo e eu não. Eu vivia preso no ciclo da autossabotagem sem perceber, porque sempre acontecia problemas nas obras. O cliente paralisava um serviço, tinha cliente que demorava meses para fazer um pagamento, tiveram outros que ficaram devendo boa parte do que foi contratado e nunca pagaram. Às vezes estava tudo indo bem numa obra, mas do nada alguma mudança de projeto ou alguma outra coisa totalmente fora do nosso controle acontecia e a obra tinha que parar. Às vezes a gente fazia não sei quantas reuniões com o cliente para fechar um serviço, parecia que tudo ia dar certo. E aí o cliente desistia de fazer a obra ou repassava para outra empresa. E quando a gente conseguia um contrato que parecia que ia ser bom, a gente acabava tendo prejuízo na hora de executar, por uma razão ou por outra. Eu pagava os meus funcionários por quinzena e era sempre aquela tensão para arranjar dinheiro para pagar a folha. O aluguel do escritório eu passava um tempo conseguindo pagar, depois eu ficava uns meses devendo. E o pior é que o dono do prédio que me alugava o escritório era meu vizinho de sala. E eu ficava sempre constrangido de encontrar com ele no corredor. Se eu pudesse, eu esperava ele passar para não ter que encontrar. Eu tinha que negociar dívida o tempo todo para conseguir trabalhar. E aí esse sentimento de tensão, o estresse, o medo, o constrangimento, tudo isso tirava a minha energia, dominava a minha mente, eu não conseguia focar nas soluções, eu só conseguia ver problema. E aí eu atraía mais problemas. E eu percebia também que por conta dessa ansiedade eu muitas vezes ficava paralisado e eu praticava a famosa procrastinação, que é o hábito de você adiar coisas importantes e tarefas que você tem para fazer. E isso me afundava cada vez mais no ciclo da autossabotagem. E um dia que ficou muito marcado para mim, e isso é uma coisa que durante muito tempo só quem ficou sabendo foi a minha esposa e os meus pais, foi quando eu cheguei em casa e não tinha nada na geladeira, não tinha nada na despensa, nem na fruteira, nada para comer. E cartão de crédito eu já não tinha fazia tempo. E dinheiro na conta também estava zerado. E aí só tinha uma solução. Morrendo de vergonha, eu peguei o telefone para ligar para minha mãe para pedir dinheiro. Eu não sei se você consegue imaginar o constrangimento. Eu com quase 30 anos na época, dono de uma empresa, casado, tendo que pedir dinheiro para minha mãe para comprar comida. E ainda bem que tinha quem recorrer. E eu vivia nessa aflição, sem receber dinheiro por um tempo, e quando eu recebia, eu ficava triste. Pode parecer estranho, mas é que eu ficava naquela tensão para receber um pagamento e quando finalmente ele saía, não dava para nada. Eu pagava folha, eu renegociava algumas dívidas, eu comprava material para as obras não pararem, eu pagava os impostos e eu ficava zerado mais uma vez. E aí já me batia uma tristeza porque eu sabia que o mesmo ciclo autossabotador ia se repetir. Eu sentia como se eu fosse só uma tubulação por onde o dinheiro passa. Era como se eu trabalhasse feito um burro de carga só para repassar dinheiro para os outros. Então a conclusão que eu chegava era que faltava sorte para mim. E aí eu comecei a me sentir impotente e vítima do destino. E aí com isso eu fui piorando emocionalmente até que eu entrei em depressão. Eu lembro que eu passei um tempo que eu chegava em casa, toda noite eu ia para a cama e eu chorava de desespero sem saber o que fazer. E aí o que acontece quando a gente chega nesse ponto? Tem gente que vai para o psiquiatra e começa a tomar remédio, tem gente que vai buscar curas naturais, vai buscar autoconhecimento, vai buscar desenvolvimento pessoal e espiritualidade. E eu, por alguma razão, felizmente, eu fui por esse segundo caminho. E olha que até aquela época eu não tinha interesse nenhum nesses assuntos de autoconhecimento. Aliás, eu tinha até preconceito contra qualquer coisa que soasse como autoajuda. Eu achava que isso era coisa para pessoas que não eram muito inteligentes. E nessa caminhada eu comecei a ler muitos livros sobre prosperidade, eu passava horas pesquisando na internet, comecei a praticar meditação, fiz cursos de várias terapias e passei por muitos trabalhos de desenvolvimento emocional. E depois de um tempo eu conheci também a EFT, que é uma técnica muito especial e que serve de ferramenta
para trabalhar a prosperidade lá no programa Mente Próspera. Essa técnica, ela tem o poder de limpar profundamente as emoções, os pensamentos e os sentimentos negativos e as crenças limitantes que levam ao ciclo da autossabotagem. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa técnica da EFT e como ela pode ajudar você. Bom, para encurtar um pouco a história, chegou um dia que eu larguei a empresa com um ex-sócio, sem levar um centavo no bolso, e fui começar do zero uma nova carreira de terapeuta que evoluiu depois para palestrante e professor. Uma carreira que ninguém ao meu redor acreditava que fosse possível ter muito sucesso. E eu sei que o que eu consegui atingir hoje só foi possível devido a uma profunda mudança interior. Eu acredito que o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal é a chave principal para que você possa crescer e prosperar em qualquer área da sua vida. E durante essa jornada eu fui juntando as pecinhas do quebra-cabeça da ciência da prosperidade. Eu estudei bastante sobre as emoções, sobre as crenças e como elas afetam a nossa vida. Eu comecei a entender como é que o nosso cérebro e o nosso inconsciente podem nos ajudar ou podem ser os nossos maiores sabotadores. E recentemente eu consegui explicar de uma forma mais prática, mais palpável e até científica como é que funciona o ciclo da autossabotagem financeira. Esse ciclo nada mais é do que uma repetição de situações onde você atrai prejuízos e despesas inesperadas, atrai situações e pessoas indesejadas. Você fica focado no problema e você não consegue ver as soluções. A sua criatividade diminui e é comum também um sentimento de impotência e de vitimização. O seu comportamento e as suas escolhas são afetados de forma negativa e você ainda pode ficar preso na paralisia, na procrastinação. Você não consegue colocar em prática e fazer coisas que poderiam melhorar a sua vida. Isso pode acontecer até mesmo com pessoas que já têm bastante prosperidade. Eu conheço muitas pessoas bem-sucedidas que se sabotam pela procrastinação. Elas poderiam ter um sucesso muito maior, mas elas ficam presas nessa parte do ciclo da autossabotagem. O ciclo da autossabotagem acontece porque você, a partir de programas instalados no seu inconsciente, você cria uma realidade que você não quer. Você vai entender como é que isso acontece. No programa Mente Próspera, eu ensino que existem 6 mecanismos que criam a nossa realidade. Aqui eu vou falar sobre 2 deles. O primeiro mecanismo que eu vou falar, que é o mais óbvio, é a ação. Quando você age ou quando você deixa de agir, você contribui para criar a sua realidade. Então, se você quer criar uma realidade melhor, teoricamente é só você fazer planos e projetos e depois colocar tudo em ação. Então, aparentemente é muito simples. Se você quer emagrecer, é só decidir que você vai comer menos e comer mais saudável e aí colocar isso em prática. Você decide realizar um projeto profissional e aí você vai lá e faz tudo o que você tem que fazer. Você quer melhorar o relacionamento com seu filho, com o marido ou esposa e aí você decide que vai parar de discutir por bobagem. Seria muito fácil, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Se fosse só uma questão de decidir racionalmente, todo mundo fazia o que tinha que fazer. O problema é que a maior parte das nossas ações e decisões, elas não são tomadas no nível racional. As decisões são tomadas em um nível inconsciente muito mais profundo, que pode estar cheio de programas sabotadores. Mais adiante eu vou detalhar sobre esses programas. O segundo mecanismo de criação da realidade é a sincronicidade. E o que é isso? São as coincidências relevantes, são as pessoas e situações que cruzam o seu caminho. É o que se costuma chamar de sorte, mas tem também as sincronicidades negativas que a gente chama de azar. E esses mecanismos de sorte e azar parece que são bem aleatórios. Pode ser que você já tenha ouvido falar da lei da atração. E a lei da atração fala que você atrai para a sua realidade aquilo que você pensa, sente e vibra. Se você pensa em coisas negativas, no que você não quer, é justamente isso que você atrai para a sua realidade. E uma pessoa que entende isso, ela começa a perceber que o que ela atrai não é tão aleatório assim. Você tem um certo controle. A física quântica explica bem a lei da atração da seguinte forma: o universo é um grande campo vibracional. E tudo que existe no universo tem uma vibração própria que emite uma frequência eletromagnética. Então, objetos, todos os materiais têm uma frequência eletromagnética. Mas não é só isso. Uma situação ou um evento da vida tem também uma frequência. E nós, seres humanos,
também emitimos frequências eletromagnéticas. Só que no caso do ser humano, essa frequência pode ser alterada, porque ela é gerada pela combinação dos nossos pensamentos e sentimentos. Se você muda os seus pensamentos e as suas emoções, a sua frequência muda. Então, fazendo uma comparação, a gente funciona como um aparelho de TV que pode ajustar a frequência para sintonizar em diversos canais. E o que a física quântica ensina é que as coisas de frequências semelhantes no universo se atraem. Então, quando você emite uma determinada frequência eletromagnética, você traz para a sua realidade pessoas, situações e acontecimentos que estão sintonizados naquela frequência. Se é uma frequência negativa, resultado de emoções e pensamentos negativos, você atrai coisas que você não deseja. Quando você entende isso, teoricamente seria fácil mudar a sua vida a partir daí. Era só você decidir pensar, vibrar positivo, usando a sua mente racional. E aí você passaria a atrair tudo o que você gostaria e a sua vida ia se transformar. Mas a gente sabe também que não é bem assim. Tem muita gente frustrada porque fala que aplica a lei da atração, que pensa positivo e nada muda. O ciclo da autossabotagem não deixa que você atraia coisas boas. E isso acontece porque existe algo que vai mais fundo, é mais profundo do que aquilo que se passa na sua mente racional e que vai influenciar completamente o seu comportamento e aquilo que você atrai para a sua vida. É que nós temos duas mentes. Temos a mente consciente, onde é processado o nosso pensamento racional. Essa mente racional fica no cérebro, no neocórtex. Ela é maravilhosa, mas, segundo a neurociência, essa mente racional ela é responsável somente por 5% das nossas ações e decisões. E mais profundamente, nós temos o subconsciente, ou a mente inconsciente, como eu prefiro chamar. Na mente inconsciente é onde acontecem 95% das nossas decisões. E ainda, segundo a neurociência, a mente inconsciente tem o poder de processar a informação 1 milhão de vezes mais rápido do que a mente racional. Devido a esse poder, tudo o que é realizado pela mente inconsciente acontece de uma forma automática e sem esforço, enquanto que, quando você pensa utilizando a sua mente racional, isso vai exigir esforço e gasto de energia. Tudo que a gente aprende, primeiro nós aprendemos pela mente racional, que é por onde entram os dados, depois esse conhecimento sedimenta e fica gravado no inconsciente como se fosse um programa. E quando fica gravado no inconsciente, você consegue fazer as coisas sem precisar pensar, sem esforço nenhum. A mente inconsciente funciona como se fosse um gravador muito poderoso que acumula vários programas que você acessa quando você precisa de uma forma instantânea, sem passar por uma análise racional. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a aprender a dirigir, era muito difícil, eu ficava tenso, eu ficava cansado, porque estava tudo ainda na minha mente racional. E aí com a prática, com o aprendizado, isso foi sedimentando para o inconsciente e aí eu passei a não precisar mais pensar para dirigir. É como se tivesse sido instalado um programa no meu inconsciente. Então hoje eu sento no carro e esse programa é ativado de forma automática e o meu corpo dirige. Só que a nossa mente inconsciente não guarda só os aprendizados e programas positivos e úteis. Ela guarda também as emoções e crenças negativas. E essa negatividade gera programas que levam a comportamentos negativos automáticos, mesmo que eles sejam contra aquilo que você quer racionalmente. Você lembra que eu falei anteriormente que a mente inconsciente tem o poder de processar informações 1 milhão de vezes mais rápido do que a mente racional? Pois é, antes que você consiga pensar, o inconsciente já levou você a agir, mesmo quando você sabe racionalmente que você não deve fazer aquilo. Então você come o que você não deve mais do que você deve, você procrastina uma tarefa importante, você promete para você mesmo que vai se empenhar mais no seu trabalho e você não consegue cumprir. Esses programas inconscientes dão origem a 95% das decisões que você toma. Com relação à lei da atração, por que será que tanta gente tenta praticar, faz pensamento positivo, faz visualização e não consegue atrair o que deseja? O grande erro é que normalmente essas práticas são feitas apenas no nível da mente racional. No nível emocional inconsciente, a pessoa tem várias crenças limitantes e emoções negativas que sabotam o que ela está pensando e desejando racionalmente. São os programas inconscientes em ação novamente. Se a pessoa começa a imaginar um trabalho onde ela vai ganhar mais,
essa vibração vai ajudar ela a atrair isso para a vida dela. Mas se lá no inconsciente tiver uma crença dizendo, eu não mereço, isso não é para mim, aí você cria uma vibração contrária ao que você quer. E quem é que vai ganhar? O que vai ganhar é o que está no seu inconsciente, porque ele é muito mais poderoso. Ou então você tem uma crença lá dentro dizendo que dinheiro traz problema, traz violência, tira a sua paz interior. Para você se proteger, o seu inconsciente instala um programa que faz você se afastar do dinheiro. Um dos papéis do seu inconsciente também é proteger você dos perigos. E como o inconsciente tem um poder de processamento muito maior do que a mente racional, é ele quem comanda, e aí você vai entrar em processos de autossabotagem para se afastar do dinheiro. Além disso, quando você guarda no seu inconsciente experiências de fracasso, sentimentos de medo, crenças de que a vida é difícil e outras crenças limitantes, é essa frequência eletromagnética que você vai emitir para o universo. E semelhante atrai semelhante, você atrai mais das mesmas coisas que você não quer. Sentimento de fracasso atrai mais situações de fracasso. Sentimento de rejeição atrai mais situações de rejeição. Outra coisa que acontece quando você guarda uma crença é o processo de ativação do seu foco. O seu cérebro é uma máquina de filtrar a realidade para você. Nós recebemos do ambiente muitas informações e estímulos o tempo todo. Se a gente fosse prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, seria enlouquecedor. Então, para que você consiga ser eficiente, o seu cérebro traz para a sua atenção aquilo que está no seu foco e faz você ignorar o resto. E ele tem um processo de atenção seletiva. Existe uma região no cérebro que é responsável por essa atenção seletiva, que se chama de formação reticular. A formação reticular é o radar do seu cérebro, que detecta e traz para a sua atenção as coisas que você coloca no seu foco. Eu vou dar um exemplo de como é que isso funciona. Agora, você está aqui assistindo esse vídeo, você está prestando atenção na minha voz e a sua visão está focada em mim. Então, você deixa de sentir a sola do seu pé. Você deixa de sentir a sensação da cadeira no seu corpo. Agora que eu falei sobre essas coisas, a formação reticular ativa o seu foco e você consegue sentir a sola do seu pé e a cadeira encostando no seu corpo. Talvez você não esteja ouvindo agora o barulho do ar-condicionado, do ventilador, mas agora que eu falei, você começou a ouvir. Outro exemplo da atuação da formação reticular. Um casal, quando a mulher engravida, a mulher começa a ver mulheres grávidas em todo lugar, o casal começa a ver isso. Quando você decide trocar de carro por um modelo mais novo que você nunca teve, você passa a ver esse modelo na rua muito mais do que você via antes de você desejar esse carro. Então a sua mente acha para você aquilo que está no seu foco, que são as coisas que você está procurando, as coisas que você acha importante dar atenção, as coisas que você acredita, ou seja, as suas crenças. Veja como é que funciona a atenção seletiva no caso de uma crença. Se você tem uma crença que diz que dinheiro corrompe as pessoas, a sua mente vai fazer você prestar atenção em todas as notícias e situações de pessoas que se corromperam por causa do dinheiro. E quando isso acontecer, você vai reforçar a sua crença, que vai ativar ainda mais o seu foco para isso. E se você vir alguém que tem muito dinheiro e é honesto, ou você não vai prestar atenção a isso, ou você simplesmente não vai nem acreditar. Se você tem uma crença de que você não pode, de que você não consegue, ou que você não merece alguma coisa, a sua mente vai fazer você prestar atenção em tudo que comprova essa crença para você. Toda vez que você falhar, toda vez que você não conseguir alguma coisa, a sua mente vai prestar muita atenção a isso e ela vai reforçar essa crença. Se você fica ligado na crise, com medo, a sua mente começa a prestar atenção em todo mundo que está perdendo o emprego, em todo mundo que está reclamando da crise e nas notícias ruins sobre a crise. E aí a crise se torna algo assustador e fica parecendo uma coisa invencível. E isso afeta o seu comportamento e se reflete no seu financeiro. Aí vem a parte fisiológica do ciclo da autossabotagem. Quando o seu foco está ligado para prestar atenção a essas coisas negativas, você se sente mal. E aí o seu corpo produz cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando esse hormônio é produzido em excesso, ele vai prejudicar o seu sono, vai fazer com que você crie tensão no seu corpo, vai bloquear a sua criatividade, vai tirar a sua clareza mental. O estresse, quando é muito alto, o seu corpo vai se comportar
como se você tivesse sob uma ameaça física séria. Aí ele vai desviar toda a energia disponível para os músculos. E com essa reação no seu corpo, você não consegue pensar com todo o seu potencial para encontrar soluções. Outro aspecto fisiológico importante de explicar é que quando você adquire uma crença ou uma forma de reagir, de se comportar, tudo isso fica registrado em redes neurais que você cria no cérebro. As redes neurais são caminhos feitos pelas conexões entre vários neurônios. Cada vez que você confirma a sua crença ou cada vez que você se comporta de uma determinada forma, você fortalece a conexão dessas redes neurais. É como se as conexões ficassem mais robustas. E o comportamento e a crença, ou aqueles programas instalados, ficam ainda mais impregnados fisiologicamente em você e você fica mais condicionado a sentir, reagir e se comportar daquela forma. Então veja quanta coisa contribui para fechar o ciclo da autossabotagem. São 5 etapas que se complementam. Primeiro, as crenças limitantes e as emoções negativas funcionam como programas automáticos que dão origem a comportamentos sabotadores que afetam as suas escolhas e levam você inclusive a procrastinar. Segundo, essas crenças e emoções negativas geram uma frequência eletromagnética que atrai situações que você não deseja. Terceiro, as crenças acionam a formação reticular que faz você encontrar mais coisas negativas que confirmam a sua crença. Em quarto lugar, quanto mais coisas negativas você encontra, mais você produz uma química nociva no seu corpo. Em quinto lugar, essa forma de sentir e pensar cria e fortalece redes neurais que levam você a repetir novamente a mesma forma de sentir, pensar e reagir. E aí você fica completamente preso no ciclo da autossabotagem financeira, criando uma realidade que você não quer. E como é que se resolve tudo isso? A solução para acabar com o ciclo da autossabotagem é eliminar, curar as crenças limitantes e as emoções negativas que você carrega, porque são elas que geram os programas sabotadores que ficaram gravados no seu inconsciente. E para fazer essa limpeza, eu não conheço nada mais eficaz e comprovado cientificamente do que a técnica da EFT. EFT significa Emotional Freedom Techniques e é uma técnica que ajuda a reconfigurar o seu cérebro e rearranjar as redes neurais e desprogramar as crenças limitantes. Ela dissolve a energia das emoções e das crenças que ficaram impregnadas na nossa mente inconsciente, no nosso corpo. Não importa quanto tempo você tem tudo isso enraizado e não importa a quantidade ou a intensidade dessa negatividade. É possível curar de uma maneira relativamente rápida para a maioria das pessoas. Dá uma olhada aqui nesse estudo de caso. Meu nome é Renata, eu sou de Belo Horizonte, eu tenho 36 anos. Eu fui uma adolescente meio revoltada mesmo, eu não levava desaforo para casa, muito insegura, tinha muitos medos. Um dos meus maiores medos era que meus pais morressem ou que minhas irmãs morressem. Aí meus sobrinhos nasceram, fiquei com medo deles morrerem também. Aí eu comecei a namorar com uma pessoa que eu realmente gosto. Comecei a pensar, eu só fui incluindo na lista pessoas que eu tinha medo que morressem. Mas além do medo da morte, eu tinha medo que tudo pudesse fracassar, que os meus negócios, que os meus planos, que os meus desejos, se eu estivesse planejando uma viagem, eu achava que ela ia fracassar e de fato tudo fracassava. Esse medo, ele ficou tão grande, mas tão grande, que eu comecei a adotar um comportamento que começou a me gerar uma ansiedade muito grande que eu tive que tomar antidepressivo. E aí, um dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que indicou o Mente Próspera. E eu tinha muitas crenças negativas em torno de dinheiro, assim, de prosperidade. Ah, não, prosperidade é para os outros, para mim não. Eu vou ser feliz, eu prefiro ser feliz do que ter dinheiro. Eu pensava, dinheiro é sujo. E um dos vídeos do André Lima que me tocou, ele era isso, que a gente tinha muitas crenças que faziam a gente rejeitar o dinheiro, a prosperidade como um todo, né? A prosperidade não é só o dinheiro. E eu falei, gente, mas será que é isso mesmo? Eu falei, vou pagar pra ver. E de fato, paguei pra ver. E eu confesso
que eu tava meio desconfiada do curso. Falei, gente, um curso online vai me dar isso tudo? Eu falei, não, eu tô nessa caminhada, eu vou ver e eu vou arriscar. Logo no início do produto, ele tem lá um raio-x que começa a falar, que faz a gente entender quais são as nossas crenças em torno do dinheiro. Foi aí que eu falei, gente, eu anotei, assim, devia dar umas 5 páginas de caderno. Eu falei, gente, como é que eu vou resolver isso tudo agora? Porque aí ele trouxe a consciência, né? Ele levou a consciência e falou assim, olha, é isso que você tem. Eu falei, gente, mas que tanto de problema que eu tenho, e agora, o que eu faço? E de fato, ao longo do programa dele, eu consegui ter recursos, ele dá muito recursos para que a gente dissolva aquilo e resolva. E aí eu comecei a ver que a minha relação com o dinheiro já começou a mudar. E como que eu vi isso? Não foi só achando que o dinheiro não era mais sujo, mas porque o dinheiro começou a vir. Parece que eu simplesmente desobstruí a torneira e de repente começou a fluir. A gente tem uma empresa familiar, a gente tem uma escola de inglês. E aí a minha renda aumentou em 40% logo ali, enquanto eu fazia o curso. Eu e uma das minhas irmãs, a gente já tinha uma confeitaria que ela estava adormecida. E aí a gente deu outra cara para a confeitaria, o que aumentou as nossas rendas, né? E aí eu ensinei FT para elas, então quando a gente tinha conflitos, ficava nós 3 lá na sala fazendo FT, quando a gente achava que precisava desbloquear algum canal de alguma negociação nossa, nós 3 fazíamos FT. Depois desse processo todo de limpeza dessas crenças que impediam o meu progresso, hoje em dia os meus medos são muito diferentes do que eu tinha. Hoje eu tenho medos normais, eu me sinto muito mais confiante, eu me sinto mais poderosa, a verdade é essa, mais poderosa. Eu sinto que eu tenho um recurso na minha mão que vai me ajudar a ir para onde eu desejo. Eu comecei a ter reflexos na minha vida que eu não imaginava que eu fosse alcançar. Quando eu conversei com o André, eu falei, André, realmente, minha renda aumentou, mas eu tive ganhos muito maiores do que o dinheiro. Eu consigo, de fato, definir a minha vida antes e depois do Mente Próspera. Eu vou explicar exatamente como a EFT pode ajudar você e a ciência que está por trás disso. Só que esse vídeo aqui já está ficando muito longo, então eu vou continuar esse assunto no segundo vídeo dessa série. E nesse segundo vídeo você vai entender também como entrar no ciclo da gratidão e vai levar você ao estado do fluxo máximo da abundância, que funciona como um programa positivo onde a prosperidade acontece de forma quase automática. Eu vou mostrar para você também mais crenças limitantes e emoções negativas que podem estar no seu inconsciente programando você para o fracasso. São mais de 190 crenças que eu cataloguei no programa Mente Próspera e eu vou revelar algumas delas para você no próximo vídeo. Você vai entender ainda quais são os 3 níveis de autossabotagem que vêm antes de você entrar no fluxo máximo da abundância. E aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um arquivo em PDF para você baixar com um resumo básico no ciclo da autossabotagem financeira para você guardar e relembrar mesmo depois que essa série sair do ar, porque ela só vai ficar no ar por mais alguns dias. Agora eu peço que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre esse vídeo ou algum comentário que você queira fazer. Então rola aqui essa página aqui para baixo e você vai ter o seu espaço de comunicação comigo. Você pode também deixar dúvidas, fazer perguntas, que eu vou fazer o possível para responder pessoalmente cada uma delas. E para você ver mais estudos de caso de pessoas comuns que reverteram o ciclo da autossabotagem, eu recomendo que você assine o meu canal no YouTube, que você curta a minha fanpage. Aqui embaixo tem os links para isso. E um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.